outra questão do Dom Phillips e o Bruno Pereira, um jornalista britânico, outro indigenista, estava licenciado, mas é da FUNAI, né, Fundação Nacional do Índio, que continuam desaparecidos. Tinha surgido uma notícia durante o dia que os corpos teriam sido encontrados, não houve, por parte da Polícia Federal, confirmação até o momento, mas foi encontrada a mochila, laptop, etc., o que indica que eles teriam sido sequestrados, não se sabe por quem, e não se sabe ainda se eles estão vivos ou não, imagina a situação que os familiares estão passando nesse momento, e que isso representa em termos de defesa da Amazônia. E aí tem uma questão que eu gostaria de tocar, né? Já falei, mas tem de reafirmar, e vocês sabem que eu tenho muitos livros aqui de história do Exército Brasileiro, conheço muito bem a história do Exército Brasileiro, e é difícil encontrá-lo dentro da sua história, o que eles estão fazendo nesses 3 anos e meio de governo de um capitão que saiu com desonra do Exército. Olha o paradoxo. São as contas, né? Olha que estranho. O capitão que saiu com desonra do Exército, hoje trouxe o Exército ao primeiro plano da cena política, que acabou sendo partícipe do pior governo da história republicana. E em relação à Amazônia, a Amazônia legal, nós estamos referindo, que é evidentemente muito maior que o estado do Amazonas, e que não fica também só no território brasileiro, o registro, isso é importante, né? A questão que se coloca é que é uma região hoje, já era, mas ainda mais despoliciada. Não há um controle efetivo por parte das Forças Armadas. Lembrar que no governo José Sarney foi criado o CIVAM, que era o Serviço de Vigilância da Amazônia, e esse serviço, eu não sei o que aconteceu, porque o tráfego aéreo é uma casa da mãe Joana, numa linguagem mais popular, né? A questão da Marinha de controlar o fluxo fluvial, é muito criticado esse trabalho, e a presença de batalhões do Exército que efetivamente não consegue ter o controle da região. E naquele bico que fica entre Colômbia, Peru e Brasil, que nós temos uma tríplice fronteira, do lado peruano, e eu recebi informações esses dias, está todo devastado, porque estão desenvolvendo em ampla escala a produção de coca, né, de cocaína, e isso passaria ou pelo rio Amazonas, saindo depois em direção à Europa, por ali, ou viria para o sudeste do Brasil, né, principalmente. Então, é uma região séria, você tem tráfico de drogas, tráfico de armas, pesca clandestina, contrabando de todos os tipos, e é necessário ter a presença das Forças Armadas defendendo o território nacional. Em outras palavras, ao invés delas se meterem num processo eleitoral que não é atribuição das Forças Armadas, vide os artigos 142 e 143, estarem cumprindo as atribuições, como? Protegendo o território nacional. E o caso do jornalista britânico e do indigenista brasileiro é um bom exemplo e um triste exemplo, na verdade, né? Uma cena de horror, horror, horror. E isso demonstra que aquela preocupação, como é falsa sobre a Amazônia, apresentada pelo atual governo, que quer, na verdade, fortalecer atividades ilegais como o garimpo, né? Existem 2 garimpos, só para não se aprofundar nessa questão. Uma coisa é o garimpo legal, que segue as determinações ambientais das secretarias dos estados, etc. Outra coisa é o que é feito na Amazônia. Aí é uma ação, em quase todos esses garimpos ilegais, evidentemente criminosa, tá? Queria deixar registrado isso. Vocês vão colocando os likes, e vão encaminhando as questões do Superchat, que nós vamos responder a todas elas. Mas esse é um ponto importante que eu queria destacar. E registre, eu tenho certeza, o Bolsonaro vai imputar a morte ao jornalista britânico e ao indigenista, dizer que a culpa era deles. Né? É sempre assim. Nesse momento histórico que a gente está vivendo, as vítimas viram culpadas pela tragédia que as afetam. No caso aí, tudo indica que tenham sido sequestrados e, infelizmente, pelo que diz todas as fontes, teriam sido assassinados, mas os 2 corpos ainda, até o momento, como eu disse anteriormente, não foram encontrados.